que o Brasil não tem uma bomba atômica? Por que a gente não tem armamentos nucleares no país? Porque a gente resolveu seguir uma linha pacífica, somos um país pacífico que não entra em conflitos, ou porque não tivemos a competência de desenvolver uma arma dessas quando dava tempo de fazer isso? E pelo fato de não termos isso, a gente sai ganhando ou sai perdendo dessa história? É melhor ou pior para um país ter armas atômicas? Em especial no ano como 2025, onde a gente está vendo países que não têm armamentos nucleares levando na cabeça e sofrendo ataques por isso, e países que têm armamentos nucleares vendo que vão ter que desenvolver mais armamentos nucleares por conta dos conflitos que estão acontecendo. É uma questão bastante complexa, cheia de nuances, que envolve inclusive recapitular o nosso passado e entender o que aconteceu com o país, que aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, depende de um especialista que vai amarrar isso tudo, que é o Davison Belém Lopes, que é professor de Política Internacional e Comparada da UFMG, que entre vários cargos e centros internacionais foi pesquisador visitante do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Oxford, é autor e organizador de mais de 10 obras, como a mais recente De Bonifácio a Amorim, Elementos de uma Teoria Social da Política Externa Brasileira, e vai por mim, isso tem tudo a ver com política externa. Bora ter essa conversa com ele. Ah, e antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, a marca que traz roupas tecnológicas para melhorar sua rotina. E eu martelo bastante em melhorar a rotina porque sou praticante de esportes radicais, nesse caso aqui, uma patinação atrás de uma criança de 4 anos que já sabe correr bem na bicicleta. Aí fica fácil recomendar as roupas da Insider, como a calça Future Form, que dão o conforto que você não encontra em uma calça jeans ou em calças mais formais, ao mesmo tempo que você pode correr atrás do filho, agachar para pegar ele ou patinar no parque com um tecido que é elástico, que se ajusta no corpo e que desamassa fácil. Como eu disse, é uma peça inteligente para melhorar a sua rotina. Aproveita que no mês do consumidor as promoções podem chegar a 50% off se você aplicar o cupom ATILA, que dá 15% em cima do desconto do site. É só usar o cupom na hora de fechar o carrinho ou usar o nosso link no Saiba Mais, que já aplica o cupom automaticamente. Ah, e na dúvida, aproveita o provador virtual para decidir o seu tamanho. Ele funcionou super bem para mim com peças novas. Boas compras. Davison, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio que é ter essa conversa. Conversa que, infelizmente, está se tornando mais relevante desde quando eu pensei nesse tema. Eu tinha pensado no seu nome tem mais de um ano já, ainda um tanto numa curiosidade... Vou até colocar uma curiosidade mórbida, de uma pessoa que cresceu vendo Enéas na TV falando que o Brasil tinha que ter bomba atômica, que tinha que ser uma potência nuclear, de alguém que estudou numa universidade que tem um centro de pesquisas nucleares, que de décadas atrás, um centro militar dentro da Universidade de São Paulo, o que, dado o nosso histórico e a relação entre universidades e militares, é bem estranho de ver, inclusive. Um centro que eu já visitei para ver como é que funciona um reator, mostrar na TV Cultura como é que são produzidos radioterápicos e outras coisas. Então eu tenho uma vivência bem particular com a relação energia nuclear e Brasil e o que é aqui. E estava vindo com essa conversa muito nesse ponto, assim, pensando nisso como uma questão pacífica mundialmente, sem tanta coisa em discussão. E, rapaz, o que mudou nesses anos pra cá, entre pensar nisso e as coisas acontecerem? Mudou que eu tô vendo todas as Big Techs financiando a retomada ou desenvolvimento de novas usinas nucleares para gerar uma demanda insana de energia em pleno aquecimento global, coisa que, assim, se você me falasse há 3 anos atrás, há 4 anos atrás que o mundo ia dar essa capotada para demanda energética e ver a Microsoft reativando uma usina nuclear que teve acidente nos Estados Unidos e os caras falando faz sentido, eu ia achar surreal. Ver escaladas de tensão nuclear em 2025, menos ainda, e a cereja no bolo das últimas semanas, ver uma situação como o ataque de Israel ao Irã mirando centros de refinamento nuclear, que de repente acende outros alertas do tipo, olha, se fosse uma usina nuclear isso vira uma bomba atômica depois de um míssil atingir aquilo ali, em termos do estrago de poluição que pode gerar ao redor. Então esse recurso estratégico de produção de energia limpa, com baixo carbono, super autônoma, com pouco impacto, com isso, com aquilo, quando tem um ataque desse vira um alvo, vê a Rússia capturando usina nuclear ucraniana,
na invasão deles e ver essa discussão do tipo, não, estamos atacando porque eles podem fazer uma bomba atômica. Então por que vocês não estão atacando os países que têm bomba atômica? Não, porque eles têm bomba atômica. Enfim, um momento muito particular do mundo pra gente estar conversando aqui. Então, dado esse cenário, eu queria começar a puxar a conversa com você sobre qual é o valor de se ter uma bomba atômica ou a tecnologia capaz de produzir uma bomba atômica que seja usada para fins pacíficos, como uma usina nuclear, mas né, o que tem de princípios universais aí que você está vendo sendo retomados, por exemplo, em 2025, e o que tem de novo no que a gente está vendo agora? Átila, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução tão bem feita, tão direta e competente que você faz do assunto. E obrigado pelo programa, por ser esse Que isso. tão absolutamente essencial. Ter pessoas como você é muito importante para quem preza o conhecimento confiável, né? O conhecimento que opera segundo protocolos, que passa por testagem, esse conhecimento que é construído, que é acumulado de forma, enfim, às vezes até penosa, não é? O trabalho do cientista tem a visibilidade por meio desse tipo de iniciativa. Então, começo te agradecendo não só pelo convite, mas pela disposição para desempenhar esse papel. A tua pergunta, ela pede uma resposta que eu acho que vai ter que ser uma resposta longa. Acho que esse canal permite, exato. De fato, é uma coisa que causa perplexidade, que a gente tenha voltado a conversar a sério sobre, por exemplo, guerra nuclear. Até pouco tempo atrás, nós acreditávamos, talvez ingenuamente, em que essa hipótese ela hibernava, ela estava dormente e, para efeito prático, nenhum maluco cogitaria, e menos ainda uma liderança de um grande país, não é? País periférico que talvez alimentasse esse tipo de devaneio é até concebível, mas que um grande país com grandes responsabilidades voltasse a cogitar um cenário de investimento massivo em energia nuclear de uso dual, não é? Que possa ser reversível em artefato nuclear, que vá ser detonado e que vá ser transformado em armamento. Isso de fato é algo que causa perplexidade, estranhamento, não é? Nos deixa todos muito tensos com o desenrolar da política internacional. Mas eu vou começar contando uma história aqui, só para fazer sentido para a tua audiência que é tão grande, tão bem informada, de onde que a gente partiu e por que as coisas tomaram esse rumo estranho nos últimos tempos, não é? A gente sabe que o desenvolvimento da tecnologia nuclear, ou, enfim, da extração da energia por meio de técnicas de fissão nuclear, por exemplo, isso pode se remeter ao século XIX, não é? Os primeiros esforços de Pierre e Marie Curie, lá atrás, a identificação do rádio como elemento químico, e depois a primeira metade do século XX. Eu vou contar essa história rapidamente, porque, evidentemente, ela mereceria muito mais ainda palavras e mais detimento. Mas na primeira metade do século XX, um dos marcos importantes é o Projeto Manhattan, a história do Oppenheimer, que eu acho que é uma referência boa, que é cinematográfica, as pessoas vão se lembrar que ali a bomba começa a ganhar contornos mais palpáveis. E, claro, o bombardeio do Japão, Hiroshima, Nagasaki, como isso choca o mundo e talvez redefina as regras da política internacional. Eu acho que isso é muito importante. Então, de fins do século XIX até meados do século XX, a gente assistiu a uma revolução, a uma transformação nas regras do jogo da política internacional. O que antes não existia passou a ser, digamos, um horizonte de possibilidade, que é a destruição total. Sim. Num gesto, não é? Num gesto deliberado, o indivíduo poderia detonar um artefato nuclear e, por fim, dar cabo à vida humana. Se tornou uma possibilidade,
no hall de possibilidades dos tomadores de decisão. Isso mudou tudo. Não é? Isso é transformador. A partir daí, então, aí eu faço o primeiro pit stop. A partir daí, os estados, os seus líderes, começam a pensar os caminhos para conter o ser humano, para impedir que o ser humano se autodestruísse. A história é outra. Esse é o segundo tempo, começa aí. Então, os Estados Unidos tinham armamento nuclear. Logo na sequência, a União Soviética desenvolve também essa tecnologia. 49, 47, 49. Né? Detona o seu primeiro artefato nuclear. E na sequência, Reino Unido, França, em 1960, e China, em 64, 5 países desenvolvem, e mais do que isso, né, ostensivamente, mostram para o mundo que tinham capacidade de destruição que até aquele momento era impensável. Tornou-se necessário, como eu disse, pensar algo, um arcabouço, um conjunto de regras que pudesse, no mínimo, dificultar o acesso a esse condomínio das potências nucleares. Então, nesse momento, nos anos 60 do século passado, seria desenhado o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é um dos instrumentos que cria uma hierarquia duradoura nas relações internacionais, não é? A partir do ano de 1968, que é quando o tratado ele é finalizado, ele só seria efetivo, entraria em vigor em 1970, mas ele é concluído em 68. Então, qual que é o princípio daquele documento, Átila? Que só 5 países, Estados Unidos, União Soviética, França, Reino Unido e China, poderiam ser detentores legais e legítimos de arsenais nucleares, de ogivas nucleares. Só esses 5. A ideia é de que só os cachorros grandes teriam, digamos, responsabilidade suficiente para manejar aquele tipo de ferramenta. Eu entrei e fecho a porta para garantir que ninguém mais vai entrar. Esse é o princípio. Então, ele é excludente. A ideia é, de fato, criar uma hierarquia. 5 tem, os outros não devem ter. Fechou a porta, jogou a chave fora. Né? Era isso. Para isso servia um instrumento, o TNP, Tratado de Não Proliferação, que começa a valer nos anos 70. Claro que não foi um processo absolutamente suave, houve protestos, o que a gente chama hoje de sul global, ou seja, os países em desenvolvimento, os países que tinham pretensões, aspirações de subir, não gostaram nem um pouco dessa história, resistiram. E entre os países que resistiam estava o Brasil. Ah! Aí entra uma parte interessante dessa narrativa. O Brasil, evidentemente, não concordava com a ideia de ser tratado como um país de segunda classe, que era disso que se tratava. Você tinha o time ao qual era facultado tudo, afinal eles tinham a bomba, ou a capacidade instalada de desenvolver essa tecnologia nuclear reversível para fins militares, que é isso, né? Tecnologia dual, você pode usar para fim civil, para fim militar. Mas o Brasil não se contentava em usar a tecnologia nuclear só para fins civis. Não só o Brasil, a Índia, o Paquistão, a África do Sul, a Argentina também, né? A Argentina também. A Argentina teve um programa nuclear com aspirações de uso dual até praticamente os anos 90, né? Mas então tinha uma turma que não gostou nem um pouco da ideia. Não comprou o princípio, o pressuposto do Tratado de não proliferação, que é um pressuposto excludente mesmo. A ideia é essa, é ter um condomínio de potências. E naquele momento histórico, Átila, olha que interessante, havia maior consenso, uma coesão maior entre esses cachorros grandes. Ou seja, a gente está dizendo que China, União Soviética, que pertenciam a um bloco, depois iam acabar rompendo entre si, mas China e União Soviética estavam de um lado, Estados Unidos, França e Reino Unido do outro, e ainda assim fizeram um pacto pelo alto. Concordaram, não é? Com esse arranjo, com essa espécie de armadilha. Qualquer potência média,
potência regional que tentasse entrar nesse condomínio seria punida. A ideia era essa. Você cria um regramento e cria todo tipo de punição, de sanção, de desencorajamento a quem eventualmente quisesse romper com essa regra, né, com esse regramento, e desafiar o condomínio de potências, né? Então, assim funcionou razoavelmente bem, até que alguns desses países que haviam sido excluídos do arranjo, Átila, começaram a chegar lá. Estou me referindo primeiramente à Índia, um país que não só não comprou os pressupostos do TNP, mas que efetivamente conseguiu desenvolver essa tecnologia nuclear de uso dual. O Paquistão conseguiu chegar lá. A Coreia do Norte conseguiu chegar lá. E Israel também chegou lá, não é? Então, assim, no mínimo, o condomínio de potências nucleares no mundo tem, não 5, mas na prática, 9 membros. 4 deles o fizeram, desenvolveram os seus programas de maneira extralegal, contornando o direito internacional, né? Mas chegaram lá. E quando chegaram lá, claro, redesenharam um pouco as regras internacionais. Então, o poder fez a lei, e não o inverso, não é? Não foi a lei que pautou o comportamento. Esse comportamento, que foi transgressor e contra a lei, acabou sendo premiado lá na frente. O caso da Índia é muito evidente. A Índia começa a ser tratada como aliada dos Estados Unidos, depois que faz os seus testes nucleares. Então isso é muito interessante, aumentou o condomínio de potências nucleares. E o Brasil, nessa história, o Brasil tentou também furar esse bloqueio, teve as suas táticas, tentou um caminho, mas bateu na trave, nunca chegou lá. O Brasil acabou sendo contido por diferentes razões, e a Índia, que também sofreu estigmatização, que também sofreu sanções, que também teve que passar por obstáculos seríssimos, mas a Índia conseguiu converter isso em poderio, né? Capacidade, no fim das contas, e que tem uma aplicação que vai além do uso bélico, né? Você sabe, por exemplo, que a Índia acabou de mandar a tripulação para a Lua, né? Essa tecnologia, ela serve, por exemplo, para propulsão espacial, não é? Isso é muito interessante, como que as coisas se comunicam, como que a aplicação dessa tecnologia de ponta, a capacidade de processar urânio, né, e da aplicação ampla na sociedade, as usinas nucleares, o que os reatores produzem nos países, isso acaba dando alavancagem, né, em vários setores da economia, da sociedade. Então isso é muito interessante e é só para um pouco mostrar, pavimentar um pouco o caminho da nossa conversa. Perfeito, o que a gente está vendo hoje, eu acho que é isso, esse quadro normativo do Tratado de Não Proliferação, que eu falei que é lá de 1968, ele está em frangalhos. Um monte de gente furou, virou uma peneira, vários países passaram a desenvolver os seus programas fazendo vista grossa para a lei internacional, os mecanismos de contenção falharam, não é? Havia brechas, e hoje eu acho que esse arcabouço ele não consegue mais parar de pé, porque os estados começam a se ameaçar, a utilizar suas ferramentas. Então é isso, a gente está nesse momento, né, em que aquele tipo de estrutura institucional e normativa pensada para a Guerra Fria não dá conta mais do mundo atual. Curioso. Me parece, como leigo, olhando de fora, que tinha uma questão também do tipo de incentivo, né? Você me descreveu todos os países que estavam em conflito, né? Índia, Paquistão, Israel e todo mundo ao redor, Coreia do Norte, Coreia do Sul, que no fim era Estados Unidos, né? Talvez o que tenha faltado aqui no Brasil era os motivos, não é nem certos, mas os motivos suficientes, incentivos suficientes para ter pulado esse muro. Foi o caso. Por que a gente não tem bomba atômica aqui no Brasil? Antes de te perguntar o que a gente perde
e ganha em não ter isso? Excelente. Então, acho que agora a gente chega ao ponto, me parece, mais interessante dessa conversa. O Brasil manteve por muito tempo, Átila, você sabe bem disso, uma relação tensa com a Argentina. Desde o século XIX, né, houve guerras lutadas lá na região Eles da viram o que a gente fez com o Paraguai, né? É isso, naquela época, fim do século XIX, Bacia do Prata. Naquela ocasião, a gente até lutou lado a lado. Argentina e Brasil juntamente combateram o Paraguai. Mas houve enfrentamentos em que o Brasil ele se opôs à Argentina e a relação ao longo do século XX foi tensa em vários momentos. Havia muita desconfiança. E é claro, onde há desconfiança, onde há risco geopolítico, você tem mais incentivo para ter as melhores armas. É o que acho que você intuiu corretamente. Sul da Ásia, Índia e Paquistão, você tem ali uma inimizade, eu estou usando um eufemismo, né? Você tem ódios ali enraizados que justificam que um lado seja muito desconfiado do outro, e é aquela coisa, não é? A cerca alta faz o bom vizinho. Então os dois países vão se armar já duvidando do outro, esperando o pior tipo de intenção do lado de lá da cerca. No caso de Brasil e Argentina, até que havia esse ambiente contaminado, envenenado. A relação foi muito tóxica por muito tempo. Tanto que os países tinham seus programas nucleares. Ainda têm, mas tinham programas que almejavam o desenvolvimento de armamento. E isso era aberto, isso era confessado de parte a Sim, parte. o mesmo reator nuclear que pode produzir energia para uma usina, pode produzir propulsão para um submarino, que eu já fiz inclusive um vídeo aqui contando como a arma mais mortal e silenciosa que tem para bombas atômicas, né? Maravilha, ótimo esclarecimento. É isso. É difícil para você, inclusive, quem se ocupa disso, existe uma Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligada ao sistema ONU, e que é um dos filhotes, claro, do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, para usar a terminologia técnica, o que o Tratado de Não Proliferação Nuclear tentava impedir era a proliferação horizontal, que mais países tivessem armamento. Mas esse documento nunca impediu a proliferação vertical. Uhum. Então, você via a União Soviética e Estados Unidos só acumulando ogiva nuclear, né? Cada qual com mais de 4.000. A contabilidade é meio duvidosa, mas o cálculo é mais ou menos esse. Eles foram só acumulando e tem capacidade hoje para destruir o planeta dezenas de vezes, né? Se não bastasse uma, você pode fazer um estrago. Porque, na verdade, quer dizer, tem a ver com outras coisas, né? Tem a ver com a manutenção de uma indústria, tem a ver com a busca, né, da fronteira do conhecimento e, claro, com o simbolismo também. Capacidade de produzir e de amedrontar o outro. Isso também entra nessa psique de Guerra Fria, deve ser levado em conta também. Mas então, eu acho que para o caso do Brasil, até havia elementos que justificariam, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista daquele tomador de decisão que quer evitar ou pelo menos dissuadir, estou usando outro termo meio técnico, né? Dissuasão, dissuadir qualquer ação do vizinho, quer desaconselhar, você quer desincentivar, você mostra que você está bem armado, né? A lógica é essa. Então, de parte a parte, funcionava assim. Mas, curiosamente, a gente viu nos últimos 40 anos a conversão dessa relação, que era muito tóxica entre Brasil e Argentina, numa relação de parceria. Olha, vou te falar uma coisa, assim, Brasil e Argentina como inimigos, figadais, isso só existe na narrativa do Galvão Bueno e de Brasil e Argentina se dão muito bem diplomaticamente. Haja vista, Átila, que muito recentemente, já nesse governo atual do Brasil, do Lula, o Brasil convidou a Argentina para entrar no BRICS. Foi pelas mãos do Brasil que veio um convite para a Argentina. Então, houve uma conversão nos últimos 40 anos, esse é um caso muito estudado entre quem se ocupa... brasileiro torcendo pela seleção argentina na Copa, né? Pelo Messi, esse tipo de coisa mudou muito. Você vê que os fluxos de turismo hoje são muito mais intensos, muito brasileiro passando férias lá,
e argentino vindo para cá, para, sei lá, Camboriú. Isso está acontecendo, né? As relações hoje são muito mais azeitadas. Então, do ponto de vista geopolítico, diminuiu muito. Desde Sarney e Alfonsín, você teve algumas ações aí pontuais, né? A construção, por exemplo, de Itaipu, da usina hidrelétrica, isso ali na Tríplice Fronteira já foi um movimento interessante para aproximar os países. No caso, Brasil, Paraguai e Argentina. É verdade, eu conheci Itaipu e é tanto uma usina de hidrelétrica quanto um centro de diplomacia, né? De ter tudo Exato. pareado, tudo dividido, tudo decidido em dois, tudo duplicado. Então, até o maquinário que eles têm interno, assim, tem um guindaste brasileiro, guindaste igual ao paraguaio. Tem o carro brasileiro, o carro paraguaio. Ali. Eu acho aquilo extraordinário. É Itaipu Binacional, inclusive, é o nome oficial de Itaipu. E é tudo duplicado mesmo, é um território binacional, um experimento. Mas aquilo é para aproximar os países ali do Cone Sul, né? Então já havia uma diplomacia nos anos 80 ainda, estou falando de regime militar, e isso foi se aprofundando, essa aproximação nos anos 90. Então isso é para dizer que a desconfiança entre Brasil e Argentina, que são os dois maiores países da América do Sul, foi baixando. Então, assim, os incentivos para se desenvolver arma nuclear, para usar contra o outro, Sim. diminuíram. Os países começaram a se dar melhor. É claro, tem muito mais coisa nessa equação, mas esse é um fator importante, já que você trouxe alguns outros exemplos, e bons exemplos, Península da Coreia, Sul da Ásia, Oriente Médio, onde há ódios nacionais, étnicos, raciais. De fato, isso alimenta muitas pretensões, né, de desenvolvimento de arma. Agora, no caso do sul da América do Sul, isso foi diminuindo com o passar do tempo, mas isso é só um dos elementos da equação. Teve muito mais coisa aí para explicar o fato de o Brasil não ter desenvolvido uma arma nuclear em algum momento da trajetória, né? Mas enfim, vou deixar você conduzir a dança. Não, mas obrigado. Em parte era essa noção de que tipo de sistema de incentivo cria isso. E se não tem os incentivos, teve perda no fato da gente não ter armas. Por exemplo, para pegar uma questão recente muito séria, duas. Estados Unidos virando para o pessoal da OTAN lá na Europa e falando, olha, se vocês censurarem rede social, não tem exército para ninguém, então não nos tirem essa arma política. E ver a Alemanha, a França, a Inglaterra se mobilizando para retomar o arsenal convencional e nuclear, o que, para mim, não soa como bom sinal. E tem uma situação como a Ucrânia, que vai lá, assina um tratado, entrega o arsenal nuclear para a Rússia. Ok, a condição é que vocês não nos invadam, e são invadidos. E agora, quem teoricamente tinha que dar o suporte para eles numa condição dessa, fala, só se vocês derem os minérios, quer saber, não tô dando esse suporte não, até vou dar de novo, mas preciso que você venha aqui pedir desculpa, e fica nesse vai e vem. Então, assim, pode ser porque o Brasil não está envolvido em conflitos desse tipo, pode ser porque a gente nem tem esse tipo de relevância mundial, mas me parece que, pelo menos para a Europa e Ásia, quem não tem arsenal nuclear tá tendo essa desvantagem esfregada na cara em diferentes condições, assim. Estão passando por humilhações nacionais por não terem um arsenal nuclear. Então a gente sai ganhando ou sai perdendo por não ter esse tipo de potencial aqui no Brasil? Essa é a questão de $1 milhão. Vamos lá, é isso. Acho que agora a gente está chegando no auge. Porque é o seguinte, numa lógica teórica da política internacional, tem que ter uma grande corrente teórica do realismo político, que vai defender exatamente isso, que o poder é a unidade básica de análise, não é? Houve quem dissesse, não sei se Bertrand Russell, é alguém importante, que é mais ou menos assim, o poder está para as ciências humanas como o átomo está para a física, não é? Alguma coisa, é a nossa unidade mais fundamental, né? Poder. E, de fato, se você não se assegura, se você não se cerca dos meios para garantir o seu poder, o seu quantum de poder, é bem possível que em algum momento você seja desafiado
quando não absolutamente dominado, não é? Subjugado. Então existe uma corrente que pensa dessa maneira. A melhor forma de você se garantir é uma questão de segurança existencial, é você ter os meios para resistir, não é? Aí é que eu até dizia anteriormente o jargão do poder dissuasório. É o poder suficiente para dissuadir. A pessoa vai olhar para você e pensar, com ele eu não mexo, está muito bem armado. E o Brasil, claro, cogitou isso, teve seu momento de alimentar o sonho de grandeza. Durante, sobretudo, o regime militar, esse era um norte, era uma diretriz, que o Brasil tivesse os meios para resistir. Os pensadores do regime militar brasileiro, depois do golpe de 64, eram muito ligados a essa ideia da geopolítica. A forma como eles pensavam a política externa não era civil, não era, por exemplo, buscar aumentar o mercado internacional, né? Era uma outra racionalidade, aquela história, né, da geopolítica, o lugar do mar, a Amazônia Azul, que é essa costa... Estão pensando no tabuleiro de batalha naval mesmo, né? O todo. Foram treinados para isso, né, Átila? Então eles têm uma série de perversões, né, vieses, a orientação é diferente da nossa, que somos acadêmicos, né, e com formação civil. E nesse contexto, então, é claro que o Brasil acalentou esse sonho. A gente tentou, a gente cogitou seriamente isso, mas sempre teve de conviver com muita pressão também. A gente não ficou jogando um jogo sem marcação, livre. Não, os Estados Unidos o tempo todo tinham aqui cães de guarda, mecanismos para impedir que Brasil, Argentina, Chile, quem quer que fosse, desenvolvesse esse tipo de tecnologia, porque para eles não interessava nem um pouco. E os Estados Unidos sempre contaram, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, desde os anos 40, com um poderio que na nossa região do mundo é inalcançável, não é? Eles têm todas as formas diplomáticas, econômicas, militares, tecnológicas, todos os meios para impedir ou para aumentar o custo de forma proibitiva para um país como o Brasil. Então isso passou, claro, por sanções, por embargo, por diplomacia, não é? Por tentativa de fazer descrédito internacional. E acho que, no fim das contas, eles acabaram conseguindo isso. Eles retardaram o processo a ponto de, hoje, o custo de o Brasil desafiar as normas internacionais, inclusive as normas domésticas, Átila, porque tem isso também. Desde 1988, o Brasil renunciou constitucionalmente à pretensão de ser um país nuclearizado. Não é? Nuclearizado, digo, para uso dual, né? Desenvolver armamento nuclear. Isso está banido do horizonte de possibilidade do nosso tomador de decisão, por decisão do nosso parlamentar, né? Do parlamentar constituinte, de 1987 e 1988. Então, eu acho que o Brasil ele também foi contido numa operação engenhosa que os Estados Unidos lideraram, coadjuvados pela Europa Ocidental, mas é isso, não havia interesse na proliferação horizontal. Nunca se quis que outros países entrassem no condomínio de potências nucleares. Para os Estados Unidos é absolutamente conveniente, instrumental, crucial, que eles mantenham uma hegemonia na região, tenham um controle. No contexto de Guerra Fria, mais ainda, né? Mais ainda. Então o Brasil teve de se haver com isso. As condições estruturais, elas nunca foram propícias e foram ficando piores. Se nos anos 70 o Brasil até fez alguns ensaios interessantes na busca de autonomia, e o Brasil fez, talvez o caso mais importante seja o do acordo com a Alemanha Ocidental, famoso acordo de 1975. 50 anos atrás o Brasil tentou, por meio desse acordo diplomático, de certa maneira, deixar de depender dos Estados Unidos, mas acho que acabou se tornando dependente para efeito de desenvolvimento de uma indústria nuclear dos alemães, então foi só uma troca da guarda,
na prática não trouxe autonomia, mas aquele foi um gesto de desafio dos militares, não é? Aquele foi um recado que se tentou passar. Nós vamos adiante, vamos tentar desenvolver o programa nuclear, e se os Estados Unidos não querem, a Alemanha vai nos ajudar. Não funcionou, no fim das contas, por uma série de motivos. Você quer fazer alguma colocação sobre isso mais? Porque eu já estou pensando em fazer uma vírgula aqui. Eu quero fazer uma ponderação que eu acho que é importante, porque assim, nos anos 70, essa ordem internacional nuclear estava sendo construída, tá? Então, os atores que importam estavam tomando seus lugares ali. Naquele momento, as possibilidades estavam em aberto, mais do que hoje. Veja você que o Brasil ele faz o acordo com a Alemanha, o acordo nuclear, em 1975, mais ou menos na mesma época em que a Índia faz a primeira detonação de artefato nuclear. Então a coisa estava de fato se desenhando ali. Aquele momento crítico da trajetória, anos 70. O que acontece ali naquele momento? O Brasil parece que toma decisões erradas, né? Ou que se provaram erradas. É claro que é muito fácil julgar de trás para frente. Para a racionalidade dos anos 70, não é? Para o que estava visível para os tomadores de decisão, talvez até fizesse sentido. Para os diplomatas, para os militares, para os cientistas que colaboravam com o regime militar brasileiro, talvez as decisões tomadas lá até fizessem sentido. Não é? O Brasil acabou capitulando, cedendo às pressões internacionais e descontinuou, pelo menos, a pretensão de desenvolvimento de arma nuclear em algum momento da trajetória. Oficialmente nos anos 90, quando o Brasil, veja interessante, Átila, nós não assinamos o Tratado de Não Proliferação Nuclear. A gente não assinou até os anos 90. A gente só foi assinar em 1998, com FHC já. A gente resistiu por muito tempo, sofreu muita pressão, mas a gente não aceitou o pressuposto de que só 5, repetindo, Estados Unidos, Reino Unido, França, Chile e União Soviética, poderiam ter legitimamente arsenal nuclear. A gente se negou a fazê-lo. Né? Por mais de 20 anos, a gente segurou o rojão. Até que, um belo dia, no governo de Cardoso, a gente finalmente depôs as armas. Mas aí o cenário já era outro. De fato, a gente já tinha uma Constituição Federal dizendo que o Brasil tinha renunciado mesmo. Digamos, o custo tinha ficado muito alto. O custo de ser Irã na vida é muito alto hoje em dia. Sim, pensa comigo. Nos anos 70, a Índia fez isso e sobreviveu. Hoje, meu caro, tem muito instrumento para botar um país de joelho, não é? Então, hoje, se o Brasil quisesse transgredir, mesmo se quisesse, não me parece que queira, mas se quisesse, enfrentaria todo tipo de desincentivo, tá? Acho que algumas decisões foram tomadas de forma contestável. Por exemplo, nunca se empoderou cientista no Brasil, ao contrário da Índia. O processo foi muito mais técnico. Havia na Índia uma proteção, uma blindagem dos seus melhores cientistas. E eles conseguiram trabalhar por 20 anos no projeto, porque é óbvio, não se trata de um projeto da noite para o dia, não é? Você constrói capacidade nuclear autóctone ao longo de gerações. O caso da Índia mostra bem isso. E eles conseguiram um nível de consenso na elite política que permitiu deixar os caras trabalharem, né? Protegeu os seus cientistas. Não houve nenhum tipo de ruptura no topo. Aqui no Brasil, a nossa elite não segurou o rojão. O cenário era outro em relação à universidade, né? Exatamente, é isso. E você citou anteriormente o fato de ter estudado em um ambiente acadêmico que tinha pesquisa nuclear. A UFMG, a qual eu pertenço, também tem, não é? Tem o famoso grupo do tório, por exemplo, que em um dado momento foi entendido como uma alternativa viável não é ao urânio, era a ideia, em um dado momento era a onda do futuro. A gente vai fazer com tório, tem muita reserva e tem um potencial bom de desprendimento energético, vamos por aí. Menos transformável em arma e tudo até. Exatamente. Então havia uma expectativa e a gente consultou, fizemos muita pesquisa nos documentos, não é?
Tem uma tese muito importante de um orientando meu, João Paulo Nicolini Gabriel. Vou nomear porque é um trabalho exemplar, foi premiado pela CAPES, e ele foi aos arquivos confidenciais, não é? Abriu-os e mostra claramente que havia um dado momento, uma expectativa alta dos diplomatas brasileiros, dos militares, de que o tório seria o nosso caminho. A gente teria uma via própria, né? A gente fugiria um pouquinho da receita de bolo nesse mercado nuclear, mas acabou sendo descontinuado pelas pressões que o Brasil sofreu. Os Estados Unidos mantiveram o tempo todo as rédeas do processo, e não só por isso, não é? Assim, os militares não se entenderam, o setor produtivo não entrou no jogo. Isso é um problema tripla hélice, né? O setor produtivo, porque, claro, um programa nuclear bem sucedido tem que ter vaso comunicante com a sociedade, com a economia. Não é? A pesquisa que está sendo feita na universidade tem que dar lá no uso médico-hospitalar, né? Na radioterapia que vai ser feita. Então você precisa criar esses canais. Na energia elétrica barata, ou mais barata do que a gente tem hoje em dia, numa infraestrutura muito mais robusta, caso o uso mais pacífico possível disso, com só o prédio para produzir 1 quilinho, com um reator de tório que não está usando urânio, não vai gerar plutônio e outras coisas mais, mas assim, a capacidade produtiva industrial que a gente teria no país seria bem diferente, né? É disso que se trata. Para a agricultura, por exemplo, né, tem uma série de usos para combate a pragas. Você citou eletricidade, propulsão naval. Esse é um uso que o submarino, por exemplo, é um tema que volta e meia se fala do submarino nuclear, que é a propulsão nuclear, na verdade, né? Então tem uma série de utilizações possíveis, mas para isso o nosso Sistema Nacional de Inovação teria que ser mais robusto, a gente teria que ter pensado numa chave ampla, né? Não é ter arma e não ter arma, não é? A gente tem que pensar nos usos sociais, e isso nos faltou. Países que você citou bem, Japão, Coreia do Sul, tem programas com uso eminentemente civil que são muito bem sucedidos. Canadá. Um reator, Canadá, né? Uma produção muito relevante. E a discussão ambiental eu acho que a gente pode fazer depois uma vírgula, se você achar que é o caso, porque esse também é um tópico associado. Mas para todos os efeitos é mais barato. E quando as coisas acontecem bem, quando não tem problema, vai muito bem também em termos de impacto ambiental. O problema é quando acontece, né? Vai muito bem até quando não vai bem. Quando não vai bem, a coisa descarrila de forma dramática. Mas, de repente, o que você está falando me explica, ou me diz o quanto isso explica também o fato de a gente não ter mais usinas nucleares no Brasil também. Porque até entender um tiquinho mais profundamente a relação que você tem entre o resíduo que é gerado pela usina nuclear, de onde você gera o combustível, se você vai comprar de outros países, e tem uma história do Brasil fornecer urânio, legal ou ilegalmente para uma parte do mundo aí, mas né, o mesmo procedimento de você refinar o urânio para enriquecer ele o suficiente para ir para a usina nuclear, se você continuar enriquecendo, ele vira um urânio de uso para bombas, que é o que tentaram destruir no Irã, teoricamente, pelo menos é o que é alegado, né? Que eles estavam querendo destruir o urânio enriquecido, que o Irã poderia, em poucos anos ou meses, transformar em urânio que pode ser colocado numa ogiva nuclear. Então, eu achava que tinha uma separação maior aí entre uso pacífico e uso militar disso, e me parece que não tanto. Hoje em dia, faz sentido isso, e é por não ter a bomba atômica que a gente também não tem a tecnologia atômica para fazer usinas, ou me dá uma diferença, por exemplo, um país como o Japão, que tem várias usinas, apesar de não ter bomba, inclusive de saber internamente por que não ter, mas também de ter sido ocupado pelo país que tem, né? Então, um país que vai garantir que eles não tenham. Não, exatamente. Eu não tenho especialidade em engenharia nuclear, não entendo do processo técnico, me escapa completamente. Mas em conversas que eu já tive ao longo desses anos com gente da Agência Internacional de Energia Atômica, por exemplo, gente que é muito do ramo, o que é decisivo para você identificar? Porque de fato é difícil identificar se o uso ali ele é civil, militar, dual, enfim, não é trivial, né? Mas quem é do ramo já me disse o seguinte, que primeiro tem a ver com, enfim, se você domina o ciclo para produção para fins civis,
você já está muito próximo. Então, assim, não é uma diferença de grau, não é? Mas me parece que há uma questão relativa à construção da capacidade instalada. Então, você precisa ter mais capacidade, né? Ou eles usam, o termo build up em inglês. Você tem que ter mais estruturas para conseguir gerar a escala necessária para transformar aquilo no armamento, não é? Então é uma questão que não é nem de grau, mas é de escala. Quanto Né? você vai gastar para fazer isso, né? Isso, e o espaço que você vai usar. E aí isso importa, Átila, porque se você precisa de ter mais espaço para construir o parque industrial, né, o parque nuclear, isso fica visível. O satélite começa a pegar, né? Então fica fácil de você monitorar. Isso é muito interessante. Você tá falando que você vai fazer 1 quilo, mas você limpou terreno aí para fazer uns 30. Que história é essa? É isso, é disso que se trata. Então, assim, como eu estou te dizendo, é uma explicação de leigo para leigo, né? Porque eu não sou especialista, mas é assim que se identifica. Né? O agente da Agência Internacional de Energia Atômica me disse, olha, você sabe quando há intenções, quando a ocupação do espaço é maior, e claro, pelas atitudes políticas, não é? Você começa a vedar acesso, sob sempre o argumento de soberania e tal, e não que não se possa ou não se deva utilizar esse argumento, não estou nem entrando no mérito, mas esse é o tipo de discurso que começa a aparecer, não, aqui ninguém pisa, aqui é território nosso, só que é difícil escapar de uma imagem captada pelo alto, não é? Você não consegue esconder isso. Os Estados Unidos têm um mapa do Irã em detalhe, né? de miudezas, eles conseguem, eles sabem exatamente, seja por interceptação de mensagem ou por captação de imagem. Então essa não é uma dificuldade técnica, até onde eu entendo, tá? Até onde eu entendo. Eu não quero avançar muito por aqui não, mas o que eu entendo é isso. Então eu acho que você deu um exemplo muito divertido e bom, né? Você não faz no quintal de casa isso, né? Você precisa mobilizar um espaço e estruturas, e a escala é decisiva aí. Eu tenho esse viés por conta, por exemplo, da discussão que teve ao redor de Wuhan e onde que é a origem da Covid, do coronavírus, que assim, uma coisa é um laboratório para você isolar vírus da natureza e estudar eles, outra coisa é um laboratório para você produzir armas biológicas. Os princípios são parecidos, mas a escala em que você tem que operar para uma coisa e para outra, ela é óbvia, de certa forma. É muito mais fácil você transformar uma fábrica de vacina numa fábrica de vírus, porque é só você não destruir o vírus que você vai aplicar na vacina, do que você transformar um laboratório universitário ou de um centro de pesquisa numa fábrica de vírus. Ele não tem volume, não tem animal, não tem laboratório, não tem como fazer teste para isso. Isso deixa traços, não são traços radioativos de processamento, mas são traços imunológicos nas pessoas que trabalham lá dentro de quais patógenos elas já tiveram contato, e nada disso se aplicava em Wuhan, na China. Mas fica nessa, né, para quem olha de fora parece tudo a mesma coisa, né? Tipo, não, é um prédio que mexe com isso, eles vão fazer isso. E são prédios bem diferentes. Eu ia te fazer a pergunta de se o Brasil não desenvolveu por ser um país de vocação pacífica, mas você está me escrevendo um cenário que a vocação dos militares não era muito pacífica, não, nem era a intenção, foi mais incompetência técnica mesmo do que destino manifesto, vai. Dentro dessa premissa, assim, e incompetência que eu tô falando aí é a incompetência de imaginar o quão relevante é ter uma competência técnica, científica, que vai ter muitos desdobramentos. Dá para tirar uma lição aí para a autonomia brasileira tecnológica em geral, para a academia brasileira, para a ciência brasileira ou para a tecnologia brasileira? Quer dizer, o que a gente aprende com não ter desenvolvido aqui uma tecnologia atômica para outras coisas, em particular nesse momento global de retração de globalização e de retração da colaboração, inclusive, entre países, e de repente você descobrir, como os europeus estão descobrindo, que você não pode contar com apoio militar americano e via tarifas que você não pode contar com apoio tecnológico também. Né? Hoje você vê uma coisa como o Musk falando, olha, não estou gostando da situação da Ucrânia aqui não, acho que a Starlink não está tendo bom uso aqui, e cortando a internet do exército ucraniano todo com o estalar de dedos,
porque o cara controla todos os satélites que estavam servindo internet para eles. Então, assim, a gente está vendo momentos-chave no mundo estarem sendo decididos por quem controla uma tecnologia de um tipo ou não. E isso está mais na cara agora, que você começa a ter um pouco mais de conflito e menos colaboração entre países. Então, dá para a gente tirar lições do que se perde quando você não tem uma autonomia tecnológica dessa? Ótimo, ótimo ponto também. Vou voltar só ao Brasil pacifista. Eu acho que esse é um caso maravilhoso de país que fez um rebranding. O Brasil é verdade. Veja, o Brasil do século XIX é um país guerreiro, um país belicoso. Uhum. A gente já citou antes a Guerra do Paraguai, teve um monte de enfrentamentos de fronteira, definição das fronteiras, naquele momento em que o Sim, Brasil... inclusive em tratamento de grupos de brasileiros aqui como indígenas, né? Para testar para isso, né? Para começar, exatamente, os brasileiros originários podem dar esse testemunho, ou ainda, mesmo dentro do nosso território, a forma como alguns conflitos foram sanguinolentos, não é? Canudos, contestado, as revoltas do início do século XIX na região do Nordeste. Teve Tiradentes que o muita diga. violência, exato, muita violência envolvida, intraestatal e interestatal, entre os países também. Então, o Brasil no século XX, isso muito pautado por um cálculo do Barão do Rio Branco, que é o diplomata que acaba sendo associado com o patrono da diplomacia brasileira, mas ele fazia uma leitura muito racional de que para um país pobre, ou um país que estava se desenvolvendo no início do século XX, estou falando de 120 anos atrás, não fazia muito sentido queimar recursos com beligerância, com guerra, quando a gente era um país de pobres, vulneráveis, desvalidos, miseráveis, no limite. Então, esse era o tipo de racionalidade que dá, eu acho, vazão a essa guinada, esse rebranding, essa operação que transforma o Brasil num país pacifista. Mas a operação é para poupar recurso originalmente. Não é? Eu tenho desenvolvido pesquisas sobre isso e defendido essa visão, não é? Com a qual alguns diplomatas concordam também. Não é que o Brasil seja essencialmente um povo calmo, cordato, pacífico. Sim. Em dado momento, a nossa matriz de cálculo era essa. Não é? É mais conveniente, até porque, Átila, no início do século XX, uma guerra para valer com a Argentina ou numa guerra para valer com o Chile, a gente corria sério risco de ser derrotado. Eles Olha, tinham... vendo o grau de planejamento militar para o golpe recente, eu acho que eu entendo. Duvido, né? Você acredita em mim. Mas 100 anos Perfeitamente. atrás já havia essa percepção, né? Na época, tanto a marinha militar quanto o exército de Argentina e de Chile estavam num estágio mais desenvolvido, mais sofisticado que o do Brasil. Então eu acho que o Brasil ele consegue desenvolver de forma muito exitosa, diga-se, essa ideia de que se tratava de um país sem inimigos, um país universalista. Isso é um produto da diplomacia brasileira. O Itamaraty criou Fantástico. essa imagem. É fantástico mesmo. Eu acho que foi um produto de exportação que deu certo. Eu acho que assim, se você pergunta, e aí, Abin, quem que vocês estão seguindo? A gente está seguindo o Alexandre de Moraes aqui, que é gerente comercial da Pressolândia, em São Paulo. E aí você fala, realmente, vamos botar um pouquinho mais de futebol ali, vamos fazer um carnaval legal, vamos fazer o que o Japão faz agora, né? Que todo mundo pensa nos animes, no kawaii, no japonês cordial e esquece o que eles fizeram no começo do século passado. E vamos seguir nessa linha aqui que tem... É isso, cara. Rigorosamente, eu acho que a gente fez uma opção, a diplomacia ou esse tipo de poder mais civil, né? O poder baseado no conhecimento de leis, no conhecimento histórico, no conhecimento geográfico. Isso foi uma opção lá atrás. Eles chamam, para usar o jargão das relações internacionais, de soft power. O soft power no lugar do hard power. O poder brando em vez do poder duro. Isso foi uma escolha, eu acho que tem um pouco mais de 100 anos que a gente fez. Mas note que até aquela história, se quer espaço, prepara-te para a guerra. Né? Então, até para manter
a história do pacifismo, da solução pacífica, é conveniente ter lá alguns meios para resistir se a força da conversa não der certo, né? Se esse caminho dialógico não entregar resultados, convém ter também meios de força. Então eu acho que até o mais pacifista dos presidentes civis brasileiros vai concordar com isso. A gente não pode abrir mão de ter os próprios meios para jogar o jogo das relações internacionais. Isso vale em sentido amplo, eu acho, esse é um pressuposto, para pensar a questão que você levantou, muito interessante, não é? De ser autônomo no mundo de hoje, de não depender, porque, como alguns dos casos que você citou mostram bem, quando um país se coloca refém de outro país, a perspectiva não é boa, realmente não é boa. Veja você, um caso que eu acho que é pitoresco, é esse da guerra entre Rússia e Ucrânia. O argumento diplomático brasileiro para não endurecer o jogo com a Rússia, para não colocar o dedo na cara dos russos, era que se o Brasil fizesse isso, corria o risco de não receber fertilizantes que vêm da Rússia e da Bielorrússia, sobretudo. O Brasil não é autossuficiente em fertilizantes. Veja que coisa interessante, pois não? Depois de vender uma fábrica de fertilizantes... Sim. E que foi fechada. E que deu mais poder na mão de quem comprou. Veja que maluquice isso, né? O Lula tem falado agora em finalmente, não é, levar o Brasil para um patamar de autossuficiência em fertilizante. Mas o argumento diplomático era esse. Se o Brasil tivesse uma outra atitude, a gente deixaria de receber fertilizantes, que são fundamentais, é um insumo fundamental para um país que é exportador de commodity, né? A gente vai deixar de exportar soja para a China e não fecha a contabilidade nacional. Você começa a ter problema para fechar o balanço de pagamentos, né? Porque o Brasil depende dessa exportação, né? Desse superávit enorme comercial com a China. O dinheiro tem que entrar. Se você não tem fertilizante, não tem como fazer a plantação. E aí, isso foi muito interessante ver os conservadores, a bancada do boi, o agronegócio, defendendo a continuidade de relações com a Rússia. Que é uma coisa meio assim, inesperada, mas tinha razões concretas, objetivas, não é? E foi o que aconteceu. A diplomacia brasileira foi pressionada. Esse raciocínio vale também para a política nuclear. No fim das contas é a mesma coisa. Quando a gente coloca o nosso pescoço ali, vamos ver se a guilhotina está bem afiada hoje, você está correndo o risco de perder a cabeça, não é? Nessa operação, assumindo um risco alto. Então tem esse problema, né? Quando o Brasil deixa de seguir por esse trilho de aprofundar o seu programa nuclear, ele também abdica de ter controle maior sobre os seus rumos. Ainda que, e eu aceito o argumento de que é melhor ter menos arma nuclear no mundo do que mais. Por princípio é isso, né? É melhor ter um mundo menos armado. Agora, se só você renuncia enquanto todos ao redor não renunciam, você corre o risco de ser... em inglês eles têm uma expressão que não é nem bonita para isso, mas é o idiota, não é? Você vai fazer o que só você está fazendo, enquanto todos os outros estão seguindo um caminho diferente. Só você está respeitando a regra, no fim das contas, né? Esse é o perigo. Eu vou contar até 10 e todo mundo derruba as armas no chão. E aí uma galera derruba, quem sobra com a arma na mão fala, então vamos decretar que ninguém pode mais comprar arma, né? É isso, é disso que se trata, né? Então, isso é um perigo. E acho que o Brasil, ele depôs as armas, né, muito cedo. Eles têm a teoria dos jogos, que você certamente conhece bem, é aquela história do jogo do covarde, né? Quando filme de sessão da tarde dos Estados Unidos tem muito isso. Os dois vêm dirigindo o carro um contra o outro e no momento da colisão, quem desviar primeiro perde. O Brasil desviou primeiro. A Índia não desviou. A Índia seguiu. E hoje a Índia é tratada com tapete vermelho pelos Estados Unidos, tendo transgredido, tendo
passado por cima das regras impostas lá atrás pelo condomínio de potências que ganhou a Segunda Guerra Mundial. Né? Isso é muito. Você vê que o poder acaba redesenhando, né, as normas, inclusive morais. Hoje a Índia é tratada com todo carinho e respeito. E nem sempre foi assim. No processo, até a Índia conseguir se fixar, se assentar como potência nuclear, houve muita pressão, mas eles resistiram firmemente. Eu comecei a conversa do 100% no ponto pacifista, do que bom que não temos armas, menos armas nucleares no mundo, são menos armas, e vendo na mão de quem elas estão hoje em dia, eu vejo muito apelo nesse argumento, mas saio com uma pulguinha atrás na orelha aqui depois de falar com você do que tá nesse pacote, e em especial dada a política internacional que tem acontecido nesses últimos anos, assim. Ver um país como a Ucrânia que fala: ok, aceito o apoio desse país, vou entregar minhas armas para esse outro, aí o outro ataca e o primeiro que te levou pro acordo não te dá suporte, você sobra sem nada na mão. Espero que pelo menos para outras tecnologias essa lição se aplique também. É melhor, seja levado a sério. É isso, Átila. É claro que tem as considerações ambientais todas, não é? Eu penso em Chernobyl, eu penso em Goiânia, Sim. você falou de Zaporizhia na Ucrânia, ou Fukushima, que é um caso traumático recente também. Tudo isso tem que ser levado em consideração e com seriedade. Mas tem um argumento que eu acho muito interessante, que é de um autor de relações internacionais muito famoso, muito canônico. Eu não estou falando de alguém que esteja na periferia da disciplina. É de um teórico que estruturou o campo, chamado Kenneth Waltz. Escreveu um livro clássico em 1979, que é A Teoria da Política Internacional. E agora, em 2013, pouco antes de ele falecer, ele escreveu um artigo famosíssimo para a revista Foreign Affairs, que é também muito importante, cujo argumento é basicamente o seguinte: o Irã deveria sim ter arma nuclear. Sim. Se eles não tinham isso, agora tem mais incentivo, né? Exato. O Irã deveria, porque essa será a única maneira de estabilizar o Oriente Médio. Você cria uma dissuasão no coração do sistema. Israel tem, o Irã tem, ninguém vai mexer com ninguém. E a coisa tende a se estabilizar num patamar, pelo menos, de guerra convencional, né? Assim, um vai ter medo de apertar o botão e o outro revidar. Então esse é o argumento de teoria dos jogos, basicamente. Papai, ele tá me batendo, ele tá me ameaçando com uma faca, aí você vai dar uma faca pro outro também e fala: agora vocês... É isso. Então esse é um argumento que eu acho que tem os seus encantos, assim. Agora, o que a gente vê frequentemente é um tipo de construção do iraniano que é mais, inclusive, pejorativa, com tons racistas, não é? Transformando o iraniano em alguém que é incapaz de racionalizar, de pensar em termos retos. Você é um cientista, você conhece, por exemplo, o parque acadêmico iraniano, sofisticado, não é? Os caras estão produzindo alto aí em vários campos do conhecimento. Esse tipo de configuração, esse tipo de ideia, de imagem, não é muito equivocado, né? Assim, isso é uma bobagem grosseira. Eles estão pensando, eles estão raciocinando e estão desenvolvendo o programa nuclear deles. A pessoa mais orgulhosa que eu já conheci por passar na pós-graduação, por entrar num mestrado, foi um iraniano que tinha entrado no meu laboratório. Que de família que já tinha emigrado para o Brasil, já estava aqui... já estava aqui, já estava estabelecido, enfim, a família dele é comerciante, tudo, mas para todo mundo na família o importante é ter graduação e pós-graduação. Não importava a área, não importava, mas se for uma universidade pública, então era um outro nível. Ele estava radiante e virou uma pessoa de outro prestígio na família toda, por, aos mais de 40 e tantos anos, ter entrado na pós-graduação para fazer o mestrado. E o valor que ele dava para as disciplinas, o que ele estava fazendo ali era outro. Então, assim, pode ser um viés muito particular meu por causa dessa, uma amostra de uma pessoa. Mas o valor que essa pessoa dava para o ensino, eu não tinha visto em outros lugares que eu já frequentei. Quando você olha as métricas, assim,
produção de paper no mundo, o Irã é top 15, sabe? É uma coisa... Eles estão, em inglês a expressão é punching above your weight, né? Eles estão socando, então eles são da categoria meio-médio e estão lutando contra os pesos pesados e lutando bem, estão jogando o jogo direitinho. Trata-se de uma coletividade humana, sofisticada, só que a imagem a que temos acesso frequentemente é de homens barbudos, não é? Fanáticos, bobagem. Se a gente começa a tratá-los da forma devida, não é? Eu acho que a gente entende melhor esse universo. E o apelo à razão é contraintuitivo esse argumento, hein, Átila? Você encher de arma uma região e dizer que vai ficar mais pacífico, que a chance diminui. Mas é porque você está fazendo um apelo à razão, né? Está dizendo, olha, eu entendo que se eu fizer alguma coisa que é ousada demais, as consequências eu não vou conseguir sustentar depois. Então eu me contenho, né, de saída. Essa é a ideia. Enfim, é um debate fascinante, difícil, né? Eu acho que não tem resposta. Não tem resposta simples, né? Então. E na linha de não ter resposta simples, eu já queria deixar uma opinião minha aqui, porque eu quero que as pessoas me cobrem disso depois em outros contextos, mas assim, a pandemia me chacoalhou de uma forma que no começo você via aquelas situações das pessoas emparedadas em casa, em Wuhan, trancadas, lockdown imposto, a barbárie do Estado autoritário, e hoje virar para as pessoas e perguntar, olha, se tivessem combinado que onde começarem os primeiros casos, todo mundo vai ficar em casa por 3 meses e o resto do país funciona normal, você acha justo? E acha justo que depois, se alguém tiver um caso na sua cidade, você fica 3 meses? Porque você já sabe qual é o benefício? Tendo passado pela pandemia, eu imagino que as pessoas teriam, até aparecer a próxima, as pessoas teriam uma outra opinião sobre isso. Tendo que hoje pensar no que é a gripe aviária nos Estados Unidos, em como a gente não teria como saber dos Estados Unidos a letalidade real do vírus, porque eles não fechariam 11 milhões de pessoas em casa e testariam 11 milhões de pessoas diariamente para ver a transmissão, para dar os números que a China deu e que até hoje são válidos sobre a Covid, eu reavalio bastante esse tipo de medida. Eu não estou querendo relativizar, tá, gente? Tô dando o que aconteceu e as consequências. E trazer isso um pouco para a energia nuclear é colocar na ponta do lápis o seguinte: quantas pessoas foram atingidas por um acidente como qualquer um desses? Fukushima, sei lá, 500 mil de pessoas deslocadas, 2, 3 mil mortes diretas da usina e da contaminação nuclear e ao redor. Extremamente traumático, muita gente envolvida, mudou o cenário nuclear mundial, sim. Quantas pessoas morrem de poluição do ar por ano com a poluição gerada pelo uso de carvão e gás e diesel em usinas termoelétricas? 4, 5, de 1,5 milhão para cima, tranquilamente, dependendo da métrica que você usa. Tá? Quantas pessoas vão ser impactadas aqui no Brasil, em termos de custo de energia e de poluição do ar, pelas termoelétricas a gás que estão sendo passadas via Jabuti no Congresso? Vai custar 200 bi, aí é a conta para financiar esse crescimento dessa infraestrutura, e a poluição que isso gera vai matar quantas pessoas de problemas respiratórios depois? Dezenas, centenas de milhares, tranquilamente. Então, assim, de novo, não estou querendo dizer para vocês que um é melhor ou pior do que o outro, mas o nuclear tem muito esse impacto forte, chocante de uma coisa pontual. É tipo cair um avião e você falar, pô, morreram 200 pessoas de avião, vou pegar um ônibus para ir para onde eu quero ir, e tá relativizando 300 mil pessoas que morrem na estrada por ano num país tranquilamente. Assim, a gente aceita uma coisa como consequência do cotidiano porque a gente não vê aquilo acontecer, porque é picadinho, é difuso, é por consequência indireta, e fica muito chocado e marcado por um acidente direto que tem que ter acompanhamento, tem que ter consequências, tem que ser levado em conta, mas essa dificuldade que a gente tem de saber comparar as coisas quando um é difuso e o outro é pontual e extremamente marcante, é bastante complicado nessas horas para mim. Então, desculpa, só para já aproveitar o contexto aqui para dar para as pessoas minha opinião sobre o uso de energia nuclear e outras coisas e os riscos que estão com isso. Tem grandes riscos, tem uma série de coisas, mas eu acho que a gente não sabe quantificar o que está na balança, assim, para essas coisas.
Eu tendo a concordar contigo. A gente é muito refém dos sentidos, né? Assim, da estética, das emoções, e não processa isso muito bem. É difícil para o ser humano essa operação, não é mais fria, dos custos, dos benefícios, é muito difícil. A gente se apega àquelas imagens chocantes de pessoas com malformação. 2 gerações depois, o indivíduo ainda em Chernobyl, isso acontece até hoje, não é? As pessoas ainda têm problemas de saúde e toda uma comunidade que acaba sendo condenada àquilo. Isso é muito chocante. A gente fica, de fato, muito tocado com essas coisas. Mas do ponto de vista da racionalidade social, né, aí o argumento tem que ser outro, né? A conversa é outra. E você trouxe bons casos aí, né, de como a gente não consegue aquilatar, entender o que é a Aquilo grandeza de uma coisa e da outra. Né? O que se mata em estrada, em rodovia no Brasil é um negócio absurdo. Se as pessoas algum dia ponderarem isso, elas param de pegar o carro e fazer viagem interestadual, porque isso é um risco enorme. Não é? Mas quem faz esse tipo de cálculo não é o cidadão comum. Não é? E mesmo a gente que faz, mas na hora H a gente vai pegar o carro e vai dirigir, porque, enfim, a gente se desconecta, né? A razão e o senso, né? O que é sensorial. Não, e assim, nem quero dizer, tem horas que não dá pra você pôr na balança mesmo, o custo, como é que você vai fazer, a dinâmica, mas assim, eu aceito, eu quero um avião tão seguro quanto a caixa preta, mas eu não quero que mudem o limite de velocidade da Marginal de São Paulo aqui de 90 para 70, porque eu tenho a impressão de que eu vou chegar mais rápido no lugar quando as mortes ali triplicam, ou mais do que isso, assim. Digo mesmo sabe, tem hora que você não tem como evitar aquela alternativa, mas você não faz questão de uma alternativa mais segura, você só quer se sentir mais seguro em certos momentos, assim, é bem complicado isso. É engraçado, não era o tipo de conversa que eu imaginava tendo com você agora, mas que faz todo sentido a gente ter aqui e me marca de novo com quão interligadas são as coisas e as conversas todas que a gente tem aqui no Não Ficção, mas pega de tudo junto. Sem dúvida, né? E essa é uma área formidável. Convide alguém depois da psicologia comportamental, porque vai ser Sim. esse programa. Vai ser bom. Que riscos que a gente aceita e não aceita para nossa vida, né? Exatamente. Bom, e de alguém que já teve que, por força do acaso, ponderar um pouco mais isso, um pouco mais a fundo, no meio de uma pandemia, fica a minha admiração para alguém que está fazendo isso profissionalmente há tanto tempo e dessa forma de, né, poder pôr tudo na balança e trazer para a gente. Davison, para a gente saber mais a respeito, ler, entender as suas colocações, entender, por exemplo, que você falou sobre o Irã agora, esse tipo de avaliação, ou essa avaliação até do Brasil, do nosso cenário internacional. Vou dizer que, em termos de soft power, eu nunca tive uma experiência negativa sendo brasileiro fora do Brasil. Nunca. Nunca teve uma etnia, uma nacionalidade, alguém de algum canto que olhasse feio pra mim por ser brasileiro. Pode ser um viés de ser branco, isso e aquilo, os lugares que eu fui, mas assim, do motorista do ônibus a quem for, Ronaldinho, Pelé, futebol, café, qualquer coisa do Brasil é muito bem vista. Mas desculpa, tô divergindo aqui. Porque a gente estava conversando aqui, onde mais eu posso ler a respeito, onde eu posso te acompanhar, onde tem tua produção, que tipo de livro, obra, filme, documentário você me recomenda para quem quer ler e saber mais a respeito disso e olhar pra gente com outro olhar como você passou aqui, que eu tô até agora chacoalhado. Que legal. Bom, tem algumas coisas então que eu vou aproveitar essa janela excelente que você abriu. Tem um artigo em particular em que esse argumento está desenvolvido e essa conversa nossa está apresentado, esse argumento no formato acadêmico. Um artigo que saiu recentemente numa revista chamada Science and Public Policy. É uma revista inglesa, enfim, inglesa-americana, e ela traz esse tipo de artigo que está na interface entre a mobilização da ciência e os usos da política pública, não é? Como que a produção científica é aplicada no reino das políticas públicas
E o texto tem por título, vou fazer uma tradução aqui, está em inglês, mas é por que o Brasil nunca chegou à maioridade nas questões nucleares. Tá? Por que o Brasil nunca chegou a ser gente grande em temas nucleares. Então eu faço o desenvolvimento desse argumento na companhia do meu ex-aluno, hoje colega, João Paulo Nicolini Gabriel. João Paulo tem trabalhos extraordinários sobre isso, ele é um pesquisador muito talentoso e que fez uma tese que foi premiada no Brasil sobre esse tema. Então ele fez trabalho de historiografia, sabe, Átila, de ir para arquivo, foi morar na Bélgica e ler os arquivos lá da União Europeia, dos Estados Unidos. É um trabalho muito bem feito, né? Muito rigoroso, tem muita fonte, está tudo assim calçado em dados e dados muito convincentes. Então eu acho que esse é um caminho legal para quem quiser conversar sobre política nuclear. Eu vou aproveitar essa colher de chá enorme que você está me dando para falar desse filhote aqui, que acaba de sair, de Bonifácio Amorim. É o meu livro mais recente, Átila, e que trata de criar um arco para explicar 200 anos de política externa brasileira. Ele é fruto da minha pesquisa na Universidade de Oxford. Eu passei um ano lá em estágio pós-doutoral e redigi uma boa parte dessa obra, arrematei, voltei para o Brasil e acabou de sair, está quentinho, saindo do forno. E para quem tem interesse em discutir política externa brasileira e política internacional, é isso, quer dizer, a gente está conversando agora, a gente está lançando esse livro e eu vou ter muito prazer em ser interlocutor e bater papo sobre esse tema, que eu acho que é um tema importante, né? Entender como o Brasil se posiciona no mundo. Não é? O que é o Brasil aos olhos da comunidade internacional? Que povo que é esse? Como que ele se construiu ao longo de 200 anos? Como é que a gente chegou até essa conformação que a gente tem hoje? Então, esses são alguns dos temas que o leitor vai encontrar nesse livro de Bonifácio Amorim. Bonifácio, lembrando, foi o primeiro chanceler brasileiro, né? José Bonifácio de Andrada foi o primeiro ministro de Relações Exteriores do Brasil na época da independência, em 1822. E Celso Amorim foi, além de chanceler de Itamar Franco, do Lula, né, ele continua sendo um assessor internacional, então a ideia é cobrir o arco da independência até o tempo presente, não é? Por isso o título de Bonifácio Amorim. Eu também sou um usuário de redes sociais, estou presente em algumas delas. Eu gosto da palavra usuário. Pois é, porque minha relação eu diria até que é um pouco cínica com rede social, porque, enfim, eu uso as redes sociais, eu tento não me deixar usar, então é uma relação, eu tento manter certa distância, mas ao mesmo tempo eu sou frequente, não é? Acho que o usuário ele entrega um pouco isso. Mas eu estou nas principais redes sociais e gosto de conversar sobre os temas de política internacional. Não é? Davison Belém Lopes, vocês vão me encontrar. E, claro, se você quiser, em algum momento, falar sobre política internacional, eu estou na Universidade Federal de Minas Gerais, de segunda a sexta, você vai me encontrar lá. Departamento de Ciência Política é onde eu bato cartão. Não é? É a minha profissão. Eu sou professor da UFMG e teria muito gosto em conversar com quem queira eventualmente fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado, não é? Um estágio pós-doutoral. Nós acolheremos com muita alegria na nossa universidade. Maravilha, maravilha. Obrigado, Davison. Foi um privilégio que eu sabia que eu ia ter, mas é muito gostoso ver ele desenrolar assim e sair com tanta ideia nova na cabeça de uma conversa como essa. Obrigado mesmo. Eu te agradeço novamente. Eu sou seu fã, você sabe disso. Tenho grande respeito pelo teu trabalho desde sempre. E hoje, enfim, subiu mais um degrau. Não é muito legal falar. Uma honra da minha parte. Obrigado mesmo. É recíproca. Espero que você tenha curtido essa aula de política internacional, economia, história, produção de energia, tecnologia nuclear e outras coisas com o Davison. Eu saí com a cabeça coçando aqui com várias coisas, entre elas o soft power brasileiro e como a gente é visto pelo mundo, mas queria pegar um exemplo que ele trouxe para mostrar do que a gente abre mão quando abre mão de autonomia técnica e científica. Por exemplo, o caso dos fertilizantes.
o mesmo tipo de usina que produz nitrato e outras coisas para fazer fertilizante, produz nitrato e outras coisas para fazer dinamite, para fazer pólvora. Várias tecnologias têm esse uso dual, e quando a gente abre mão de uma coisa, também está abrindo mão de outra, e a gente está pagando hoje caro o preço de não ter essa autonomia, para falar aí de fertilizante, agricultura e outras coisas do Brasil. Então, curioso poder usar um exemplo desse para a gente repensar de que tipo de país que a gente quer ter e que imagem que a gente quer ter lá fora, não só de soft power ou não, mas da nossa capacidade de dominar e fazer o que a gente quer ou o que a gente precisa aqui no país. Se você quer outras conversas como essa, outras implicações para a nossa vida de tecnologia, política, ciência e outras coisas, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares que a gente tem por aqui. A gente se vê no próximo desses.